Boa noite. Entrando no ar mais uma edição do seu Bunker Podcast. Vamos mudar o nosso letreiro aqui. Vamos mudar o letreiro e vamos dar início ao nosso Bunker Podcast desta quarta-feira, dia 29 de abril. Já acabou mais um mês em 2026. No podcast de hoje eu vou começar falando sobre o tema ilusão. Vamos falar sobre ilusão na política. Basicamente, eu vou traçar um roteiro onde eu falo da ilusão na política, depois eu vou expor o globalismo, o governo global na prática, porque ele já existe. E, por fim, eu vou falar sobre um tema do direito. São temas interligados e que a gente convive diariamente com uma série de fatos relacionados a esses temas. Então vamos lá. A ilusão. Onde é que eu coloquei aqui o meu roteirinho? A ilusão democrática. Já afirmava Lenin, no início do século passado, que a democracia é o caminho para o socialismo. A Europa do século XVIII tentou reinventar a democracia através da Revolução Francesa, trazendo o paradigma da democracia grega da antiguidade para poder extinguir o absolutismo monárquico da época. Esse marco temporal da história, com a Revolução Francesa, não só trouxe uma nova forma de governar, como também deu margem à criação de novos modelos políticos, novos projetos políticos e novas utopias políticas. A massa, sem o conhecimento necessário para participar do modelo democrático, acreditou que algum candidato que falasse ou almejasse o mesmo que a massa clamava como necessidade social seria o suficiente para ter uma sociedade organizada e funcionando dentro do regime que se apresenta como justo. Esqueceram que um dos pilares principais da democracia é a moral, é a ética dos indivíduos. Uma sociedade sem moral, ou onde cada indivíduo tem a sua moral em particular, não poderá funcionar, dando margem a uma política mentirosa, enganadora e, pior de todos, uma sociedade, um governo, uma política corrupta. Desde que o modelo democrático foi aplicado a partir do século XIX, pouquíssimos países conseguiram o tão almejado desenvolvimento e justiça. Países de pequenas dimensões, exemplo, Uruguai, a Suíça, e com pouca população, conseguem aplicar com certo sucesso a democracia. Mas a história nos mostra que países grandes, continentais, com populações gigantescas, não só inviável, como se torna um sistema corrupto, fisiologista e com as portas abertas para um caos a partir do debate com sistemas políticos opositores. No caso aqui, a gente utiliza como oposição à democracia o socialismo. Um exemplo.
Todas as democracias do mundo impeliram para a guerra. Quem não se recorda da histórica cena do parlamento em Paris em 1870, quando da própria eloquência, gritou à massa de deputados, abre aspas, para Berlim, fecha aspas. Democracias não evitaram a guerra nem garantiram a paz. Elas também não puderam representar nem da forma mais primitiva a opinião de um povo. Além disso, elas nunca conseguiram despertar o sentido para o todo, que apenas o líder verdadeiro pode mostrar. Quando o Otto von Bismarck seguiu o apelo de seu rei e tornou-se ministro de uma Prússia arruinada pela exaltação democrática, ele escreveu no parlamento a Motley, que era um amigo íntimo do Bismarck. Escreveu ele, aqui no parlamento, enquanto escrevo a você, sou forçado a escutar discursos estranhos vindos da boca de políticos infantis e excitados. Os senhores aqui não estão uníssonos quanto às motivações de suas futuras decisões. Por isso, a disputa. Esses tagarelas não podem governar de fato a Prússia. Eu tenho que lhes oferecer resistência. Eles têm pouca inteligência e muita complacência, estupidez e insolência. Estupidez em sua forma genérica não é a expressão correta. As pessoas são em parte medrosas, bem informadas com formação universitária, porém eles sabem tão pouco de política, assim como nós sabíamos enquanto estudantes. Em todas as questões eles se tornam infantis assim que aparecem juntos em corpore. Fecha aspas. Esta é a imagem desenhada esplendidamente em todos os seus traços que representa todos os parlamentos do mundo. Contra esta democracia, que não representa a vontade do povo, contra esta economia de partidos, que nem ao menos entendeu o próprio sentido de partido, se levantou, no início do século passado, um movimento nacionalista, que utilizou os métodos exteriores e golpeou a democracia, mestre na condução das armas com suas próprias armas. Esse movimento nacional que eu me refiro é o movimento nazifascista. A democracia alemã dos anos 30, do início do século passado, do pós-Primeira Guerra Mundial, era uma democracia que não representava ninguém, a economia estava quebrada e tudo girava em torno de parlamentos infantis, insolentes, assim como Bismarck descreveu que já existia dentro da democracia europeia parlamentos, governos democráticos que não governavam para o povo, governavam para eles próprios. Um povo sem conhecimento político, que escolhe seu representante democraticamente pelo sufrágio universal, acreditando piamente no que o político afirma e promete, é assinar um cheque em branco para um ladrão. Presidente, deputado, senador não são cargos que resolvem os problemas da sociedade ou colocar ou não uma nação no rumo certo. Existe um sistema, uma organização a ser respeitada. Afinal, presidente executa, parlamentar legisla, e no contraponto desses dois poderes democráticos aparece o judiciário, teoricamente para dar equilíbrio e manter a harmonia democrática. Século XXI,
81 anos após a Segunda Guerra Mundial, e o que vemos nos países em se tratando de organização política? Em 80 anos, o mundo foi aplacado pelo sistema democrático, onde criou uma casta na sociedade formada por aqueles que conseguem entrar na política a fim de criar carreira profissional no meio ou, no mínimo, ter um período vivendo com gordas somas e muitos privilégios pagos com os impostos dos contribuintes. Criou-se uma falsa disputa política entre a direita e a esquerda, agora com o aparecimento da terceira via política, a chamada social-democracia, que se apresenta sendo a alternativa moderada entre a democracia capitalista e o socialismo marxista. O melhor dos dois mundos. Qual o resultado desse novo cenário? Péssimo. A esquerda mais organizada, estudada, consciente e coerente nos seus objetivos aniquilou a direita e se aliou à social-democracia, que nada mais é que um socialismo sorrateiro. Surgiram dentro da esquerda a formação de uma falsa direita, com pessoas descontentes com alguns tópicos do projeto político da esquerda. E aí se dizem oposição, por não aceitarem certas agendas, por serem de uma linha religiosa, detalhes que não retiram sua mentalidade e práticas esquerdistas do cenário político. Mas e aí? O que mantém o avanço da esquerda, seu socialismo e suas práticas imorais e corruptas para se manter no poder, são a insegurança econômica e a insegurança social. Crises financeiras e violência de toda espécie alimentam o sistema que mantém a renovação da casta de políticos profissionais ou da esquerda, prometendo para se eleger e, no final, o eleitor apenas continua sustentando uma casta. Mas e a direita? Sendo ela formada por dissidentes da esquerda ou por meros cidadãos descontentes com as práticas do governo da esquerda, mas sem conhecimento de política, sem organização, sem projeto, podemos afirmar que a direita inexiste. Já que quando o espaço é tomado por completo por uma ala política, a democracia acaba se resumindo em eleger alguém de algum partido que no fundo é da esquerda, com algumas ínfimas diferenças, para não configurar uma ditadura de esquerda. Movimentos de oposição, com passeatas, faixas, frases de ordem, grupos de pessoas utilizando a tecnologia para formar grupos que se resumem em pessoas histéricas ou oportunistas para combater o establishment, é tudo o que a esquerda quer e até ajuda a alimentá-la. Mudanças na política se faz com conhecimento, formação de grupo pautado e bem formado intelectualmente, com organização, disciplina e liderança. Sem isso, é um monte de gente batendo lata sem efeito algum, ou acreditando na democracia que foi corrompida pela ditadura socialista. Construir uma verdadeira oposição para mudar o cenário requer pessoas preparadas e sem esse elemento básico estratégico, seguido de organização e liderança, não acontece absolutamente nada. No mínimo, se mantém o sistema. E para finalizar, isso leva tempo e é preciso paciência
e persistência. Na política, nada acontece na velocidade da internet. Esta, por sua vez, apenas alavanca oportunidades ilusórias para políticos profissionais ou para os oportunistas, querendo viver um período às custas do cidadão como um reizinho eleito democraticamente. Pois bem, esta ilusão democrática o Brasil está vivendo nos últimos 20 anos. Nos últimos 40 anos, nos últimos 50 anos a esquerda implementou a sua revolução silenciosa e instalou o socialismo que o Lula mesmo chama de socialismo democrático. Só porque tem eleição para escolher e substituir os oportunistas e os esquerdistas. Né? E o povo continua iludido que eleição e mudar de nome, mudar de partido vai resolver alguma coisa. E esquece do que é básico e principal, se é que o povo quer mudança mesmo, né? Aí é uma questão de opção. Mas seguindo a linha, dentro desse contexto de ilusão democrática, essa ilusão democrática ela não se resume ao Brasil. Ela está instalada no planeta, ou em grande parte dele.